Bom, camaradas, vamos dar início, né, a mais uma rodada da análise de conjuntura. A análise de conjuntura é uma atividade da Escola de Formação Socialista, que já é realizada aí desde 2018, né, foram as primeiras que a gente realizou. E a gente vem buscando, então, constituir esse acompanhamento mais perene da conjuntura, né. A análise de conjuntura que, por fim, como o próprio Davi, acho, fala, né, o Valmir, são fotografias, né, do movimento do real. Então a gente vai tentando realizar essas fotografias para conseguir constituir o movimento, né, compreender o movimento como ele se dá. Então, hoje o Davi vai fazer uma fala de cerca de 40 minutos, né? Há 2 horas. Bom, e depois a gente abre para comentários, perguntas, etc. Acréscimos, né? É claro, contraposições eventualmente. E depois tudo que a gente debate aqui é consolidado no documento final, que é publicado no blog da Escola de Formação Socialista, né? Consolidado. E também vamos fazer as gravações e vai para o YouTube depois da Escola de Formação Socialista, para quem quiser enviar para outras pessoas, retomar as análises feitas, também é um exercício interessante de ser feito. Então, sem mais delongas, passar para o nosso camarada Davi aí. Bom dia a todos e todas, camaradas que estão aqui, camaradas que estão do lado de lá. Então, nós estivemos aqui na última vez, entre, se não me engano, dia 10 de outubro, né? Que a gente fez uma análise do primeiro turno, o resultado do primeiro turno. E a gente chegou à conclusão de que, apesar da vitória eleitoral do lulismo, né, do Lula, a derrota no primeiro turno do bolsonarismo para presidente, o bolsonarismo avançou muito do ponto de vista eleitoral e institucional, né? Eu trouxe até os dados, era até outro caderno, já escrevi ele inteiro, ficou em casa. Número de deputados federais, estaduais, senadores, governadores já eleitos, governadores que iam para o segundo turno, a maioria deles ganhou. Então, uma forte presença institucional, né, dentro da institucionalidade eleitoral, além da presença fortíssima no aparato de Estado, né, basicamente em 2 ramos do aparato de Estado, judiciário e aparelho de repressão, pela ordem, Forças Armadas, as polícias federais e as estaduais. Então isso significava o quê? O bolsonarismo avançou, não só do ponto de vista político e ideológico, também institucional. E a gente levantava a possibilidade do Bolsonaro ganhar no segundo turno. Tudo bem? Então as coisas. E outra conclusão que a gente chegou. Para o grande capital, mais ou menos estava 3 palitos. Por que estava 3 palitos? Porque se desse o Bolsonaro, eles iam lidar com ele no famoso morde e assopra, né? Eu uso essa expressão, né? Morde e assopra. Então quando ele tenta, que ele fala, né? Sair das 4 linhas, isolar e morde. Não deixa, um absurdo, mas quando ele toca a boiada, faz a boiada passar, eles assopram, né? Mordeu, doeu, eles vão lá e assopram. Se ele ganha, ia ficar mais 4 anos isso. E a perspectiva neoliberal extremada, tocada aí a todo vapor. O Lula ganhando, o que significa o governo Lula? Ao meu ver, eu acho que essa hipótese está se confirmando. É a legitimação, consolidação do golpe de 2016 e dessa transição autoritária que vem de lá para cá. Tudo bem? E que está baseada, usando termos nossos aí, numa democracia restrita, quer dizer, uma democracia ainda mais restrita do que era da Nova República, que já não era lá grande coisa. E um programa neoliberal que deu um passo além do que fez Fernando Henrique, Collor, o PT
petismo, Temer, não, com Temer não, Temer e Bolsonaro deram um passo além, que foi o quê? Desregulamentar não só os mecanismos que regulam a relação capital-trabalho, isso aí já tem 30 anos isso, mas também desregulamentar, desmontar os mecanismos que regulam as relações entre os capitais e dos capitais com o Estado. Então a gente deu exemplo, né? Isso, os caras destroem o IBAMA, destroem o INCRA, destroem o ICMBio, destroem o INPE, e é o famoso liberou geral, não é? E isso deu margem ao avanço dentro do bloco do poder das frações médias e grandes do capital, que mais dependem da mais-valia absoluta e que mais dependem da acumulação primitiva de capital, por meio do quê? Da expropriação de bens e recursos públicos. Então é isso, é agronegócio, é madeireira, é garimpo, é desmatamento, é um mundo velho de negócios ali que estão na fronteira entre a legalidade e a ilegalidade, mas os caras estão funcionando porque não tem fiscalização, não tem nada. É o famoso passar a boiada, é isso também. Com a vitória do Lula, o mega capital, os grandes capitais vão querer restituir mecanismos de regulação. E o Lula já está fazendo isso. Mas dentro dos marcos dessa democracia restrita. Tudo bem? E eu vou daqui a pouco falar o que significa ela. Tudo bem? Então, para o capital estava bacana. Mais ou menos o que desce estava dentro do campo dele. Então, do primeiro turno para cá, eu selecionei aqui 3 momentos para a gente analisar. Um primeiro entre o primeiro e o segundo turno, um segundo momento entre o segundo turno e o 8 de janeiro, e um terceiro momento do 8 de janeiro para cá. Tudo bem? O que ocorre entre o primeiro e o segundo turno? Primeiro, uma ofensiva bolsonarista com base no estado de emergência. A gente sabia isso, o Bolsonaro criou o estado de emergência para poder disputar as eleições em condições privilegiadas, podendo ampliar Bolsa Família no Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, gastar mais ainda, né? Comprar voto, tudo bem? Mas ele não ficou só nisso, né? Ele não estourou o teto de gastos só para isso, né? Ele estimulou a mobilização golpista das polícias e do empresariado na tentativa de cabrestar o voto. Saiu até na Rede Globo, né? Voto de cabresto, né? Prefeito cabestrando voto, patrão cabestrando voto, né? Cabrestando. Então isso permitiu ao Bolsonaro quase ganhar. E ele quase ganhou. Tudo bem? Então a mobilização golpista, né? Golpista, a Polícia Federal parando gente que ia votar, e ameaça e o escambau. Sem falar em minuta do golpe, que a gente foi saber, né, agora, né? Então isso permitiu ao Bolsonaro, vamos falar assim, super, como é que valorizar, não, como é que chama? Superdimensional. Também é outro nome também. A sua votação. Se não tivesse essas manobras, talvez uns 10% de votos a menos ele teria. Tudo bem? Então, enquanto se dá essa ofensiva golpista de caráter fascista para acelerar a transição autoritária no sentido da mudança do regime, o que faz o seu oponente principal? Amplia a frente ampla. Então a frente ampla, que já era uma frentona, que juntava quase toda a esquerda,
e uma boa parte do campo golpista, quer dizer, dos caras que deram o golpe de 2016, não preciso falar os nomes, né? Alckmin, Renanzinho, Renanzão, entendeu? Essa frente ampla se ampliou ainda mais com a aliança com a chamada terceira via, né? Aí veio de cambulhada, não é? Simone Tebet, mundo velho de gente aí. Então, ao mesmo tempo que o bolsonarismo apela para o golpismo, a candidatura do Lula apela para se garantir do ponto de vista político e institucional. Então ele amplia, de um lado, ele amplia a frente ampla em volta dele, e de outro, opta pelo reforço da via institucional. Então a gente estava na guerra aí, a gente viu como é que houve um veto, posso falar isso, a mobilização popular em favor da eleição do Lula. A gente lembra, foi a maior dificuldade para criar os tais comitês do Lula presidente. Eu lembro, quem fazia isso fazia por conta própria, não tinha apoio institucional do PT. Na última semana o PT resolveu fazer campanha, porque a coisa era no plano institucional e midiático, né? Então vem lá, o Lula tirava foto com o Chico Buarque, não sei quem, o Pablo Esquivel lá não sei da onde, esse era o caminho, mobilização de base o mínimo possível, tudo bem? Mas ainda assim houve, e nós os camaradas aqui saímos para a rua várias vezes, correndo o risco de tomar um baculejo, tomar porra. Beleza? Então esse é o terceiro elemento, né? Bem ou mal, houve uma mobilização política eleitoral das organizações de esquerda e movimentos sociais contrarrestada pelo institucionalismo lulista. Apesar do institucionalismo lulista, ainda houve uma mobilização. Por quê? Porque, é inegável isso. A vitória do Lula foi uma derrota importante para o bolsonarismo. Não é pouca coisa. E eu posso até dizer, o governo Lula não é um governo dos trabalhadores, mas a vitória dele foi uma vitória dos trabalhadores. Não tem problema nenhum de admitir isso. Para os trabalhadores, a vitória do Bolsonaro seria ainda muito pior. E quem votou no Lula foram os trabalhadores. A gente fez campanha lá no Garavela, né? Eu fiz campanha no Garavela, fiz em um monte de lugar. Lá perto de casa que tem uma classe média baixa, Bozó, de cada 10 pessoas que a gente abordava, ver se queria o adesivo do Lula, umas 4 pegavam. No Garavela eram umas 7, que é um bairro mais popular, né? Então foi uma vitória inegável, tudo bem? E eles sentiram o baque, o bolsonarista sentiu o baque, tudo bem? Mas é isso, né? O cara ganha no dia 30 de outubro, mas ele só toma posse no dia 1º de janeiro, 60 longos dias, em que quem tem a caneta ainda é o Bolsonaro, tudo bem? Então, entre o segundo turno e o dia 8 de janeiro, o que a gente tem? Um acirramento da mobilização golpista por parte do bolsonarismo, incluindo atos terroristas, podemos falar isso. O do dia 8, meio assim, mas o do dia 12, que foi o dia da diplomação do Lula, que os caras quase jogaram um ônibus de cima do viaduto, puseram fogo no escambau, estouraram botijão de gás. Isso é terrorismo, aí. Não tem problema. No dia 24 de dezembro, a coisa foi ainda pior. Os caras chegaram a detonar a bomba lá, ela não explodiu por problemas técnicos. Imagina isso, meu, se essa bomba estoura naquele caminhão de combustível. Isso é terrorismo, não é? E no dia 8, aquilo que a gente viu, né?
E eu não tenho a menor dúvida de que as forças... Eu falei isso aqui numa das análises de conjuntura. Se o Bolsonaro perder, a tendência é o eixo do bolsonarismo girar em torno das Forças Armadas. O chamado Partido Militar. Porque, haja eleição ou não, eles estão sempre lá. Eles são parte do aparelho de Estado. Eles não dependem de voto. E, todas as informações indicam isso. A ação articuladora, organizadora das Forças Armadas, particularmente do Exército, nas mobilizações golpistas do segundo turno para cá. Cada vez fica mais evidente isso, protegendo, legitimando aqueles acampamentos. Eu fico imaginando se o MST acampa em frente a um quartel do Exército, o que vai acontecer? Se eles vão ficar lá meia hora. Mas a gente sabe, os acampamentos, chegou a ter acampamento 3 meses, acampar 90 dias. Tinha até uma vida urbana ali dentro, um cotidiano, né? Então protegeram, por que proteger? Ah não, porque eles têm liberdade de se manifestar. Não, é porque os quartéis, esses acampamentos eram a base de onde ia sair a tentativa de golpe, uai. Então todo mundo sabia, os militares deram guarida, protegeram a coisa antes e depois. E aí a perspectiva era o quê? Era, parece que isso está muito claro, forçar o governo a decretar uma GLO, onde o governo então abre mão de governar, numa situação de GLO, estado de defesa, estado de emergência, os caras é que determinam quem entra, quem sai, o que abre, o que não abre, o que pode, o que não pode. O plano era esse, assim, ao meu ver. Tem gente que acha que não, que era só para fazer o Lula começar fraco. Não, acho que teve ali uma tentativa de, como é que eu vou dizer, tutelar ele de forma mais explícita. Tudo bem? Se ia durar ou não, isso é outra história. Se isso ia durar e se isso ia dar certo ou não é outra história, mas que houve ali uma tentativa, não tem a menor dúvida de que houve. Tudo bem? Então, de um lado você tem isso, e de outro lado você tem o quê? Nessa mobilização golpista está todo mundo sabendo, está todo mundo esperando, aí no dia da posse, foi aquela festa toda, o pessoal parece que esqueceu um pouco, mas os caras estavam lá. Tudo bem? Enquanto isso, o que acontece? A montagem do governo com a frente ampla, ampliada já do segundo turno, incluindo então Tebet, PDT, setores do União Brasil, que nem o famoso Luciano Bivar, mais setores do bolsonarismo. O bolsonarismo controla dentro do governo Lula o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações, chave. Ministério chave é aquele que distribui, como é que fala? Concessão de rádio e televisão, meu filho. E o do turismo lá, que é da miliciana lá da Baixada, como é que chama a região lá? Belfort Roxo? A mulher do Vagninho, nunca sei o nome desse cara. Esse povo é bolsonarista, meu filho. Tudo bem? E o calcanhar de Aquiles, o Ministério da Defesa, Assim, para mim, o Múcio é o preposto dos militares no Ministério da Defesa. Ele não é o preposto do governo Lula junto aos militares. Ele é o preposto dos militares junto ao governo Lula. E a gente vê como é que tudo isso foi negociado, não é? Um negócio absurdo, Você tem um alto comando bolsonarista, então, em vez de você rifar todo mundo
e nomear para comandante das 3 forças. Os mais jovens, que é o que obrigaria os mais velhos a ir para a reserva, você vai e acata a orientação deles. Qual é a orientação deles? Quem que assume? O seguinte, na hierarquia de idade deles lá. Então você mantém a cadeia de comando. Ah não, mas o que adiantar se manda os mais antigos para a reserva e imposta os mais novos? Os mais novos também são bolsonaristas? Não, é verdade, eles são sim, mas você dá uma quebrada nessa continuidade. Você dá uma quebrada nessa cadeia de comando, você bagunça o campo dos caras, meu. Mas não, acataram isso. Acataram um negócio absurdo, que é essa coisa, né? Eu vou entregar meu cargo antes, porque eu não vou bater continência pro Lula. Aí negociaram, né, em todos os comandos, principalmente do Exército, nomearam o novo comandante ainda com o Bolsonaro na presidência, né? Depois o Lula confirmou esse arruda aí que ele demitiu semana passada. Então, quer dizer, enquanto está rolando essa mobilização golpista explícita, o governo está tentando compor, não é? Com a frente ampla e com bolsonaristas no Ministério. Bem, só no Ministério? Não, no Congresso. Arthur Lira é um bolsonarista. Tá bom, ele é do Centrão, não é? Para onde a biruta, que chama, né, aquele negócio de aeroporto, para onde a biruta sopra, ele vai. Mas, meu, o cara prestou serviços inestimáveis ao bolsonarismo. E ele vai ser reeleito, talvez o presidente da Câmara eleito com a maior margem da história, porque a bancada petista vai votar nele em massa. E eu acho que o PCdoB também, o pessoal falou que não vai. Então compõe com bolsonaristas dentro do Ministério, com bolsonaristas no Congresso, e isso significa ficar na mão desse cara, e esse cara deu demonstrações da relação que ele vai ter com o governo. Todo mundo lembra que ele negociou com o Lula aprovar tal PEC da bondade ainda era Bolsonaro, a PEC do auxílio do Bolsa Família, né, que chamou PEC do Bolsa Família. Negociou aprovar do jeito que ela viesse do Senado. Ela foi aprovada no Senado, o Senado aprovou do jeito que o governo mandou. Aí chega lá na Câmara, obrigado. Chega na Câmara, ele embarreirou o negócio, não, para aprovar aqui, nós vamos ter que fazer mudanças. E eu quero o filé mignon do Ministério. É o Ministério mais rico do governo, sabe qual é? Tem mais dinheiro, alguém sabe? Ministério da Saúde. Ele queria, o cara é guloso, hein? Ele queria o Ministério da Saúde. Tudo bem? Então negociaram isso aí, né? Os gastos do Auxílio Brasil saem do teto de gastos só esse ano agora. Ano que vem eles vão ter que bolar algum jeito aí. Até o final desse ano. PEC da transição. Paralelamente, não é a perspectiva de reconstrução do aparelho de Estado, é isso, não é? Reconstruir os instrumentos estatais de regulação das relações entre os capitais e das relações entre o capital, os capitais e o Estado. Então é reconstruir IBAMA, reconstruir INCRA, reconstruir ICMBio, reconstruir órgãos de fiscalização, não é? E isso ficou evidente, a perspectiva, quando para determinados postos-chave dentro dessas estruturas ele nomeia gente à esquerda, não é? Silvio Almeida, Guajajara, e por aí vai, não é? E isso significou deslocar os militares de uma área estratégica do governo que eles controlavam. Perderam, né? Quando vai para o Ministério
indígena e o Ministério Indígena passa a controlar as reservas indígenas. Vai para lá uma militante do PSOL, indígena, tarará, rifou a milicada toda que estava controlando isso ali, ou pelo menos as cabeças, não é? Então tem essa perspectiva, reconstrução do aparelho de Estado, tem a perspectiva, já vou falar, de desbolsonarização relativa do governo, não é do aparelho de Estado. E pelo que a gente ouviu aí, qual é a perspectiva do governo Lula, anunciado por ele e pelos seus ministros? Manter essa democracia restrita, ou seja, nenhuma das contra-reformas aprovadas de 2016 para cá será revertida, nada. E a gente ouviu gente tomando pito por causa disso. O ministro lá da Previdência, o Lupe, né, do PDT, não, porque nós vamos rever a reforma da Previdência. O cara falou, não, tá doido? Vamos rever nada, meu filho. Já tá, é isso aí. Aí vem as centrais, hein, meu? As centrais fazem uma reunião com o Lula antes de indicar o Luiz Marinho, dizendo que a reforma trabalhista veio para ficar, não é para reverter nada. Então você pode criar direito aqui e acolá, um negócio assim, muito fragmentado, muito fracionado. Agora, direitos trabalhistas universais, já era, não vai ter mais. Eu adiantei aqui algumas possibilidades, né, na última conversa nossa. Não vai reverter essa restrição à participação dos partidos de esquerda, né, essa cláusula de barreira draconiana que foi aprovada em 2017 e vai vigorar até 2030 e que vai rifar de uma vez por todas o resto de esquerda que ainda tem acesso a fundo partidário, horário de TV, porque as condições de você ter isso é um índice de votação draconiano. Isso vai continuar, tudo bem? O orçamento secreto, meu filho, vai continuar, ele vai continuar. Aí eles deram uma dourada na pílula, porque uma parte do orçamento secreto é o governo que determina para onde vai, mas a outra são as bancadas do Congresso, meu filho. Entendeu? Isso é uma excrescência autocrática, orçamento secreto. Tudo bem? Então vai manter isso, quer dizer, essa democracia restrita em vigor no Brasil veio para ficar, porque quem mais poderia reverter ela não vai fazer isso. A perspectiva neoliberal também. Isso foi dito pelo Lula, foi dito pelo Haddad, não é à toa que quem vai para o Ministério da Fazenda é o Haddad, tudo bem? Que essa coisa nós temos responsabilidade fiscal, nós queremos combinar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Não é possível combinar isso. É a mesma coisa você querer combinar o agronegócio com a agricultura familiar. Ô meu filho, ou um ou outro, meu. E a gente sabe na hora do vamos ver de que lado, para que lado a coisa vai. Ah não, porque o teto de gasto é uma burrice. É mesmo, ela é uma burrice. Até setores burgueses acham que tem que reverter não, que reformar isso, entendeu? Até a Miriam Leitão fala isso. Não, foi um erro do jeito que ele foi montado, foi um equívoco, mas ele em si ele não é ruim. Isso quer dizer o quê? Tem que ter alguma âncora fiscal. O que é âncora fiscal? Tem que ter algum limite institucional para os gastos do governo. A primeira forma institucional disso foi a tal da DRU, lembra da DRU? Na época Fernando Henrique, desvinculação de receitas da União. Parte das receitas da União era desvinculada do orçamento. Para quê? Para fazer superávit primário e rolar a dívida pública.
Aí depois eles inventaram lá a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe o gestor de gastar, se não me engano, mais de 60% com servidor, salário, não sei o quê. E aí sempre assim, aí agora a coisa é teto de gasto, que é o mais draconiano de todos. Vai ter, então o Haddad está prometendo para maio uma reforma tributária. Estão prometendo que vão tributar o patrimônio. Eu tô que nem o São Tomé, entendeu? Quero pagar, quero enfiar o dedo lá para eu quero ver. Bem? E uma proposta de âncora fiscal, né? Que vai substituir o teto de gastos. Também. Então vai ter âncora fiscal, uai. Ora. Tudo bem? Então é manter o neoliberalismo, tudo bem, mantém isso, não, pelo menos até agora, não vai reverter privatização nenhuma, nem a mais escandalosa de todas, que é essa da Eletrobras, tudo bem? Vamos ver o que o tal do João Prats vai fazer, Jean Prats vai fazer na Petrobras, mas por exemplo, a Petrobras já não distribui mais, eu não sei, tem um setor chave da Petrobras, que acho que é a distribuição, não está na mão dela mais, ela extrai o petróleo e quem distribui são frotas de navios privados, isso é o mínimo, restaurar isso, duvido que vai fazer, vai ter que comprar uma briga grande. E combinar, aí sim, o modo petista de privatizar, que é a tal da parceria público-privada, que isso foi inventado no primeiro governo Lula e eles estão anunciando isso com um monte de iniciativas. Principalmente onde? O Ministério da Educação, que está na mão do Todos pela Educação. Está na mão desse povo, Globo, Leman, Unibanco, Itaú, Cláudia Costin, Priscila não sei o que, Patrícia, que é a presidente, a gestora lá do Todos pela Educação, e o Camilo Santana. Os caras contam aí que, a educação do Ceará está na mão do capital, a educação pública. Mas combina isso com o quê? Amplificar políticas sociais compensatórias. Aliás, isso, o próprio Bolsonaro se comprometeu com isso, não sei se ele ia cumprir, caso ele ganhasse, que é amplificar o Bolsa Família. Tudo bem? Mas não é só Bolsa Família, deve voltar em Minha Casa Minha Vida e por aí. Então, é isso, né? Democracia restrita, neoliberalismo, políticas sociais compensatórias e indutivismo econômico. Fazer o BNDES voltar a estimular determinados setores. Também porque não vai estar inventando roda nenhuma. A gente já discutiu isso aqui. A guerra da Ucrânia deixou claro isso. A guerra na Ucrânia. A necessidade de algum nível de industrialização, não é possível mais. Pode ser não. O papel que cabe para um país que nem o Brasil é uma industrialização seletiva. Não tem mais esse modelo de industrialização por substituição de importações. Tudo que a gente importa, a gente substitui com produto nacional. Então a indústria brasileira vai produzir de agulha a pneu, de trator a armamento, não é? Não é mais isso, né? Uma industrialização integral não é mais, já está fora, isso aí é para pouca gente, não é para gente que nem o Brasil. Mas seletiva sim, uma industrialização nos setores em que o Brasil pode ser um player. O Lula está disposto a fazer isso, está falando isso desde antes da posse, foi em Buenos Aires falar isso lá na CELAC, lá para todo mundo. Gente, a gente tem que
industrializar de novo aí, meu. Então é isso, indutivismo. Vai ser intervencionismo estatal com regulação? Não. Isso era vaga, já acabou. Indutivismo, a gente dá o dinheiro e vocês tomam de conta. Tudo bem? Não é à toa que quem é que vai para o BNDES? Um privatista, que é um mercadante. Ele diz que ele é desenvolvimentista. Não, o Brasil é um país cheio de lendas, não é? Porque tem a mula sem cabeça, isso é uma lenda brasileira, tem o boitatá, tem o saci pererê. Outra lenda brasileira, militares democratas, né? E tem essa lenda, desenvolvimentista neoliberal, moderado, né? Desenvolvimentista moderado, né? O desenvolvimento, entendeu? Isso é outra lenda. Você vai ver lá, meu, você tira a fumaça toda, o cara é neoliberal. Então isso, o plano é esse, né? Uma desbolsonarização relativa do governo. Até hoje, meu, os caras do GSI e do Heleno só saíram agora, essa semana. Eu pensei, meu, não tinha uma equipe de transição lá, que passou 60 dias? Esses caras não mapearam quem é que nós vamos mandar embora e quem que nós vamos pôr no lugar, porque no primeiro dia de mandato vocês já dão uma canetada, meu filho. Eles ainda estão trocando gente do GSI, é o fim da picada, isso? É querer dormir com o inimigo mesmo, né, meu? Pelo amor de Deus. Eu acredito profundamente. Então, aí numa desbolsonarização relativa, veja, por exemplo, o caso das PRFs estaduais. Eles trocaram 26. Só do Piauí parece que continuou no cargo. Aí ele também pediu o boné, falou, não quero desistir. A maioria dos outros 27 que foram nomeados no lugar dos bolsonaristas de antes é bolsonarista. Imagina isso. Eu vi o caso, se não me engano, da Bahia. O cara é bozó, truculento, fez campanha pro Bolsonaro, não sei o que, é o novo superintendente, não sei como é que chama, intendente da Polícia Rodoviária Federal lá. E não desbolsonarização do aparelho de Estado, particularmente nesses postos-chave, né? Judiciário e Forças Armadas. Isso não acontece do dia para a noite, verdade seja dita, no judiciário não é fácil isso. Mas você tem que ter claramente uma perspectiva de substituição. Então, o Lula vai nomear um mundo velho de juiz aí agora, nesses 4 anos. Tem que ir substituindo esses caras, não tem jeito. Entendeu? Não dá para acomodar com juiz bolsonarista, com juiz que fez campanha para o Bolsonaro, com juiz racista, com juiz misógino ou juíza. O procurador, não dá, meu filho, que mistura sua posição política com funções de Estado, é o mínimo de republicanismo, você entendeu? Não dá, então é rifa, e é fácil isso, você bota uma equipe aí de umas 30 pessoas para ficar mapeando rede social desses caras, e um mês você tem todo mundo na mão, quem é que é bolsonarista, quem que não é, então tem isso, não é? O fracasso retumbante dessa tática de pacificação das Forças Armadas. Tipo assim, a gente sabe que a onça morde, mas como é que nós vamos fazer para ela não morder a gente? Nós não vamos cutucar ela. Não, mas ela continua lá, né, meu filho? Então essa tática, né, de não, os militares querem que a gente nomeie os mais antigos, a gente nomeia. O cara da Marinha não aceita bater continência pro Lula, beleza, nomeia outro. E assim vai, né? Ah, tem que ser o Zé Múcio, então vai o Zé Múcio. Entendeu?
vai acomodando, vai acomodando, vai acomodando. Ó, o Xandão mandou tirar os acampamentos. Meu, não aconteceu nada. Se não me engano, dia 2 ou 3, veio uma ordem do Alexandre de Moraes, desmontar os acampamentos. Essa ordem foi dada para os quartéis. Os comandantes militares, nenhum deles fez nada. E o de Brasília, lá do Planalto, ainda deixou, saiu um relatório ontem, né? O acampamento aumentar de 400 para 4.000 pessoas de um dia para o outro. Ele decuplicou de um dia para o outro. Ué, você não está vendo? Da sua janela lá dá para você ver o negócio crescendo, a galera chegando, um barraco, cachorro, papagaio, trabuco. Imagina! Então, não, o único que perdeu o cargo foi o tal do Arruda, que era o comandante do exército, porque aí também... Alguém tem que cair. precisa cair alguém, né? E uma outra iniciativa do governo Lula, quer dizer, enquanto está rolando o golpismo bolsonarista, a outra iniciativa é desmontar, tentar desmontar, desautorizar, desqualificar os mecanismos de mobilização, que foram fundamentais para garantir a vitória no segundo turno. Tudo bem? Não tenho dúvida. Se não é essa mobilização aí, particularmente nos últimos 15 dias, o Lula não ganhar. Não tenho dúvida. Se não é de voltar a disputar minimamente a rua, o Lula não ganhava, o Bolsonaro virava, ainda mais com essa manobra toda que ele fez. Não tenho dúvida disso. Só que isso, ao invés de se manter, a gente defendia isso. Mecanismos de mobilização permanente, o petismo e o lulismo trataram de desmontar o máximo, desautorizar, deixa a gente, agora que nós ganhamos, o negócio aqui é por cima, nós vamos negociar por cima, água e cafezinho. E não gente na rua. Então houve uma tentativa de desmobilização real, e isso aconteceu em muitos casos. Então que governo nós temos? Um governo de centro-direita com uma faceta democrática, verdade seja dita, e social. Mas o democrática, qual democrática? Essa democracia restrita aí que está em vigor desde o golpe de 2016. É isso que é o democrático. Tudo bem? É isso. Você quer ver um exemplo? Tradicionalmente, quem é o presidente da Câmara? Um parlamentar do partido que tem a maior bancada. Sempre foi assim. Começou a melecar isso com o Severino Cavalcante, lembra dele? No primeiro mandato do Lula. Mas depois com o Eduardo Cunha, porque o PT era a maior bancada e ele bateu o chapa e ganhou. Aí vem Rodrigo Maia, lembra do Rodrigo Maia? Ele assumiu como vice do Cunha porque o Cunha foi cassado. Aí ele não podia concorrer, ele concorreu e ganhou 2 vezes. Tudo ilegal isso. E agora o Arthur Lira. Mas vamos voltar ao que é, não é democrático? Não é. Então, muito bem. O último período agora do dia 8 para cá. O governo Lula ganhou uma oportunidade de ouro para confrontar o bolsonarismo e a perspectiva fascista, porque os atos do dia 8 foram tão assim chocantes que criou-se um consenso democrático em torno do governo, particularmente em torno do Lula. Em torno do Lula.
que veio a público defender a democracia, não sei o que, nós vamos pegar os caras, pararam. Criou-se um consenso democrático. Meu, ontem eles fizeram a segunda reunião com governadores em que? 20, hoje é 28, né? 27 dias de mandato. E foram todos. Até o Caiado, eu vi entrevista do Caiado. Não, realmente, a campanha já acabou. Agora nós temos que unir os bens brasileiros. Tudo bem? Então, esse consenso conseguiu isolar politicamente o bolsonarismo, mas não desmobilizá-lo. Isolou, mas não desmobilizou. Então, ele ainda tem uma base social relevante. Ele ainda tem apoio na opinião pública. Fizeram uma pesquisa na semana, né? O ato foi dia 8. Naquela semana fizeram uma pesquisa. 25% da população acha que aqueles atos eram legítimos. Ô meu! Porque tinha infiltrado, né? 25% é um quarto. Não é possível isso. Então a base social renitente, que fala, né? Quando continua, não acaba, né? Então, a base social relevante, que está mobilizada, que conta com apoio numa parte expressiva da opinião pública. Meu filho, os caras furaram o quadro lá do Di Cavalcante, meu filho. Aí você vai ver o histórico dos caras que foram lá. A maioria é bandido, o cara tem ficha criminal, escambau, que nem a vovó Bozó lá, que eles prenderam ela ontem, né? Traficante, não sei quem, meu, a ficha corrida, cavalar, parece o rabo de um jacaré, né, meu? De comprida, bicho. E forte presença institucional. E a presença institucional não é só no aparelho de Estado, é nos aparelhos de repressão. Aí, trocaram a Arruda. Puseram lá como é que é? Paiva, Tomás Paiva, general, né? No comando do Exército. Beleza, trocaram ele, acho que foi sábado ou domingo. Aí na sexta ele fez um discurso defendendo a democracia. Eu vi aquilo ali e falei, meu, ele tá com cara de discurso encomendado, meu. Discurso por encomenda. E batatinha. Foram atrás do cara, né? Quem é esse cara? A carreira desse cara. Meu, esse cara era, como é que chama? Não sei se é chefe de gabinete do Vilas Boas. Quando o Vilas Boas fez o tal tweet lá proibindo o habeas corpus do Lula, dizem as más línguas que ele ajudou a redigir o Twitter. Olha isso! Descobriram que ele estava numa fatídica reunião em que eles estavam, o alto comando, discutindo a proposta do PT de rever os cursos de formação dos militares e rever o sistema de promoção. E eles concluíram, e ele foi um dos principais defensores de que isso é inaceitável. E a tal da guarda? Inaceitável. Esse cara é o novo comandante, ele é um bolsonarista, meu filho. Eles não aceitam não, essa guarda, parece que estão criando. Sem falar esses penduricalhos, né? Guarda presidencial, polícia do Distrito Federal, sabe lá o que mais. Eu estou puto com isso, com essa história de guarda, sei das quantas, que vem gente fora e tal. Então, desse ponto de vista, o governo tem sido tímido no enfrentamento da tutela militar. Até agora, quem é que foi pego nas malhas da lei? Só peixe pequeno. É a vovó lá, Bozó, é o Claudinho lá de Catalão, que quebrou um relógio da época do Luiz XIV, entendeu? Só café pequeno, meu filho.
Só café pequeno. Aí você vai ver os empresários que estão tendo lá suas empresas com o patrimônio suspenso lá, as contas suspensas. Tem empresa pequena, tá bom, cara, é um capitalista, não é meu? Essa pequena burguesia raivosa aí. Já deu 50 de novo. Sim, senhor. Tá bom. Então, bem. A coisa vai chegar no alto comando do exército. Então eu tô que nem o São Tomé. Oh, ele voltou. Não, deixa eu ver a ferida aqui. Aí vai ele mesmo. Quero ver. A coisa vai chegar no governo Bolsonaro? Quero ver. Anderson Torres, meu filho, é troco. Quero ver Heleno. Quero ver Braga Neto. Vou estar tudo na reserva. Quero ver o próprio Bolsonaro. Oh, meu filho, se o Brasil faz instâncias junto ao governo americano para caçar o visto dele, vocês acham que isso não acontece? Ah, não, nós não queremos que ele volte agora, não queremos prender ele agora, porque senão vai criar uma comoção, aí o bolsonarismo vai ficar mais raivoso do que antes. Meu, isso é um erro, isso. Você tem que dar a facãozada agora, cortar a cabeça da hidra agora, e não ficar acomodando. Um quadro, o cara prende ele, meu filho, manda ele para um presídio de segurança máxima lá em Manaus, lá na Casa do Chapéu, lá, quero ver, fazer um acampamento lá na porta, bicho. Você entendeu? Então fica acomodando. Então, desse ponto de vista, apesar da vitória política que para os trabalhadores, que foi a eleição do Lula e a posse, podemos dizer que também foi uma vitória ter, como é que eu vou dizer, desmantelado aí a possibilidade do golpe do dia 8, isso é outra vitória, ok? É um governo sob duas tutelas, que se não se livrar das duas tutelas, não vai entregar o que prometeu. E isso é um perigo. Porque o Bolsonaro pode até ficar inelegível, mas o bolsonarismo vai colocar outro cara aí, ué. Talvez até mais articulado que o Bolsonaro. Que para nós ajudou a gente bastante. Tudo bem? Quais as tutelas? Tutela do mercado. Tutela do mercado é uma cantilena sem fim. Desde que o Lula começou a dizer que tem que ter responsabilidade social, os caras não param de chiar, tem que manter o teto de gasto, nem que seja minimamente reformado, mas tem que ter, quer dizer, tem que ter âncora fiscal. E a tutela militar, ora. Porque se você continua tendo um comando bolsonarista nas Forças Armadas, quem garante que eles vão tentar de novo? Imagina numa situação de crise, o governo com a legitimidade lá embaixo. Um governo que não está entregando o que prometeu, esse lua de mel acaba, meu amigo. Essa lua de mel acaba, nós já vimos esse filme em outros lugares. Você entendeu? Imagina com esse comando aí, os caras podem dar o golpe, por que não? Variante importante, há a possibilidade de vitória do Trump, ou de um trumpista lá para não ser, tem um cara na Flórida lá que ainda é pior que ele. Sem falar no pedaço do Estado norte-americano, o visível e o invisível, Deep State, não é? Que é trumpista. Vocês acham que o Biden ganhou? Esses caras saíram. É isso, tem um pedaço do aparelho do Estado norte-americano que é trumpista. Por que eles não podem apoiar um golpe aqui? Não apoiaram agora, mas pode apoiar numa situação em que o governo está em descrédito, né? Está sendo achacado de todo lado. Tudo bem? Então, mas não dá para peixe. Qual é o papel da esquerda socialista? É tentar fazer a mobilização e fazer a crítica pela esquerda. Fazer a crítica pela esquerda. Tudo bem? Porque os canais são tudo terreiros, né?
Oi? Peleguismo total. Você entrar e se explicar. Deus me livre. Não, a manifestação do dia 9, eu tive lá, se transformou numa defesa do governo Lula. Foi chamada de defesa da democracia. Bom, sem crítica nenhuma a essa democracia. Mas tá bom, vai lá. Chato demais, né? Fica enchendo o saco com isso. Tudo bem. Mas, virou defesa do governo. Pelo carnaval, né? Você vê os caras falando, era defesa do governo. Eu, hein? É isso aí. Beleza? Terminei, Miguel.